Uma boa noite a todos. Hoje é 1º de novembro de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Convido a todos os nossos amigos para que se unam a nós em um instante de oração, para que possamos solicitar a proteção e a inspiração dos bons mentores para os estudos dessa noite. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amigos espirituais, espíritos que nos auxiliam e nos ajudam em nosso processo evolutivo. Solicitamos de vós o auxílio e a inspiração para que possamos conectar as lições dessa noite e colocá-las para nós numa perspectiva de aprendizado e otimização do nosso tempo e da nossa vida de encarnado, de modo a podermos aproveitar cada vez mais o tempo em que estamos vivendo, a encarnação que estamos vivendo, e ainda assim possamos nos aproximar cada vez mais da realidade espiritual, razão da nossa encarnação e verdadeira vida do Espírito. Que os espíritos da codificação e os espíritos da casa espírita estejam conosco nessa noite, para que possamos nos desincumbir com louvor desse desiderato. Que assim seja. Para a noite de hoje, e eu digo que foi por acaso, nós nos inspiramos no livro Estudos Espíritas de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 7, aonde nós temos a morte do corpo. Agora que eu estava preparando tudo aqui para iniciarmos a live, eu percebi, me lembrei que amanhã é dia 2, é dia dos finados. Dentro do nosso psiquismo, ainda carregamos heranças antropológicas referentes à morte. Misterioso acontecimento, arrebatador e sem explicações, nossos primitivos agrupamentos reverenciavam a deusa morte com complexos rituais de modo a lhe aplacar a ação mortal. Então, dentro da nossa herança antropológica, dentro do nosso desenvolvimento, desde os tempos em que andávamos em cavernas, em que nos vestíamos com peles e que nos reuníamos em tribos, nós temos contato com a morte. E esse contato com a morte trouxe para nós, até as dimensões mais modernas, até os tempos mais modernos, trouxe para nós diversas heranças. Muito da morte nós já superamos, muito da morte nós já compreendemos, os seus mistérios, as suas circunstâncias insondáveis, elas já foram explicadas pela ciência e pelo desenvolvimento que nós já conseguimos alcançar. Mas existe ainda muito dessa herança antropológica, existe muito ainda disso que nos acompanha lá das nossas reuniões primitivas, né, dos nossos agrupamentos primitivos. E como tudo que era diferente e inexplicável, né, o sol que nascia todos os dias, a lua que fazia o seu périplo às noites, o raio, o trovão, a chuva, o inverno. Esse acontecimento inexplicável da morte colocava essa situação junto com aqueles deuses adorados do passado, né? Aquelas representações poderosas que a natureza tinha. Era justo, já que a lei de Deus está escrita na natureza e ela se mostra, ela se apresenta, ela se desdobra diariamente no planeta em que moramos, é justo que ao vermos as leis de Deus estuantes e atuantes em todos os quadrantes, é justo que no nosso primitivismo acreditássemos que a manifestação desses fenômenos da natureza, em cumprimento das leis da natureza, parecessem para os nossos antepassados, parecessem para nós, enquanto éramos primitivos, parecessem deuses. A morte também entrava nesse rol. E como tudo que cercava esses mistérios
engendrava rituais, a morte também recebeu complexos rituais desses agrupamentos primitivos que éramos nós, e de modo que nós fizéssemos as pazes com esses deuses, de modo que nós fizéssemos as pazes com a morte, né? Porque ela, inclusive, a ação dela, para nós era mortal mesmo, né? As civilizações que se sucederam mediante pensamento ancestral elaboravam irracional comércio de modo a subornar e aplacar sua ira, adiando sua visita ao máximo em solenidades pagãs trágicas e deprimentes, excitando mentes primárias a saltarem em fogueiras, abismos ou rodas dentadas. Então, o caminhar das civilizações, o caminhar das civilizações humanas, manteve muito desse pensamento ancestral. Enquanto nós estávamos acreditando que a morte era uma deusa, era uma criatura, e ela tinha lá os seus humores, nós imaginávamos um comércio com ela, nós imaginávamos um modo de subornar a morte, de adiar a sua visita, de aplacar a sua ira. E para isso, então, nós a reverenciávamos, e daí criou-se ao redor da figura da morte, criou-se ao redor dessa transição do ser encarnado para a condição de desencarnado, criou-se solenidades pagãs. E essas solenidades, até porque muitas vezes aqueles que detinham o poder, aqueles que detinham as primícias, eles tinham mais medo do que os outros, né? Porque eles podiam perder aqueles privilégios, eles podiam perder os tesouros, eles podiam perder a preponderância que tinham. Então, eles tinham mais medo do que os comuns da morte. Então, eles exigiam, eles solicitavam daqueles que eram os seus representantes que se desse para a morte, era um comércio, né? Faz assim. Nas tuas orações de hoje diz que nós vamos dar 10 escravos, né? Esses escravos vão se entregar para a morte de modo que eu possa ficar mais tempo, de modo que nós possamos viver mais, de modo que nós possamos ter da morte o seu conluio. Era um pensamento primitivo e ancestral. E aí essas solenidades, elas excitavam essas mentes primárias, excitavam esses indivíduos. E daí se faziam diversos sacrifícios. Os próprios indivíduos se sacrificavam, ou se faziam diversos sacrifícios de inimigos, de guerreiros, de povos de outros grupos, de outros grupamentos, de modo que se aplacasse a saída da morte, que a sanha da morte em receber corpos, em receber vidas, se fizesse através desses outros indivíduos. E daí, por conta disso, nós víamos esses solenidades trágicas e deprimentes, onde esses indivíduos pereciam em fogueiras, em abismos, no mar, em situações diversas. Como representasse uma porta para o local de onde ninguém voltava, um culto absurdo e cheio de fantasias lhe envolveu, criando campos sagrados, locais sombrios, pirâmides megalíticas, mausoléus e jazigos imponentes, repletos de tesouros, inscrições, encantamentos e sortilégios. Então, aquilo que a morte representava colocava os indivíduos numa condição de que uma vez que você encontrava, uma vez que você o teu caminho cruzava com a morte, você deixava de existir. Ninguém mais te via naquela condição, naquele corpo, sob aquelas circunstâncias, você não voltava mais. Então, esses agrupamentos primitivos criaram esse culto cheio de fantasias, né? E daí começou-se a criar templos e locais para a morte. Então, campos sagrados, cemitérios, tumbas, catacumbas, locais sombrios, onde as cavernas, né, onde se diziam que a morte reinava, aqueles que entravam não voltavam,
Os egípcios tinham lá as suas pirâmides megalíticas, né, onde o corpo do faraó era guardado, diversas outras tumbas cavadas na terra, e ali com representações, com inscrições, com pinturas, com orações, com encantamentos, tudo isso decorado de modo que o indivíduo, uma vez que encontrasse a morte e fosse vivenciar aquela circunstância que ninguém tinha notícias, né, ninguém voltava para dar notícias, que isso tudo fosse aplacado através desse culto, né, dos locais, das pirâmides, dos mausoléus, tudo isso de modo a cobrir essas fantasias, né, explicar e dar sentido a essas fantasias que representavam a morte. A nossa cultura contribuiu grandemente através da arte, poesia, religião e literatura, transformando o evento da morte em uma criatura obscura e pragmática, intempestiva, inexorável, inflexível, repleta de infelicidade e de horror, uma megera desventurada. Então, toda a cultura, no decorrer da civilização humana, através da arte, da poesia, da religião, da literatura, da música, né, eles transformaram aquilo que é uma circunstância, aquilo que é um evento, aquilo que é uma passagem, e que não possui nenhum corpo, nenhum formato, nenhuma efígie, é um evento, trataram de criar uma criatura, dar fisionomia à morte, dar um corpo à morte, já que ela era um deus e já que ela possuía esses poderes e já que durante tantos séculos nós travamos cultos e comércio com a morte, nós tínhamos que dar um corpo, tínhamos que dar uma visão para as pessoas em relação à morte. O que é a morte? Não se explicava o que era a morte. Mas era necessário desenhá-la, era necessário criar aumentando a nossa fantasia, né, criar uma fantasia e transformar a morte numa criatura, como se ela fosse uma criatura. Não é. É um evento, é um momento, é uma circunstância, não é uma criatura. Mas para que a gente conseguisse ver a morte, nós tínhamos que desenhá-la. E como vamos desenhar a morte, já que temos tanto medo dela? Já que a morte representa tantas coisas ruins, né? A morte é aquela circunstância pragmática, intempestiva, inexorável, inflexível, repleta de infelicidade e horror, né? Então vamos pintá-la como uma megera, vamos pintá-la de negro, vamos pintá-la sem rosto, com olhos, com um gadanho, né? Uma foice, e vamos colocá-la sob circunstâncias dolorosas, né, numa paisagem terrificante. Então, pintamos uma criatura, colocamos ela na arte, falamos dela na poesia, as religiões criaram e mantiveram em nossas cabeças durante muitos séculos essa criatura viva, e a literatura e as músicas se encarregaram de disseminar essa ideia da morte, essa criatura que foi pintada, foi desenhada para nós como se ela andasse no meio de nós, espreitando os nossos momentos felizes para em alguma circunstância qualquer nos arrebatar. Então nós precisamos ter em mente que a morte é um evento e não uma criatura. Essa imagem, esse signo, essa fantasia que colocaram para nós como representação da morte, isso não existe. A morte é um instante, é um momento aonde nós deixamos de vibrar em uma faixa de frequência evolutiva e passemos a nos expressar em outra, com instantes de perturbação, é lógico, mas que passemos a vibrar em outra faixa de vibração, em outro campo evolutivo para o nosso espírito. Não é uma criatura, é um evento. É bom que guardemos isso. E claro, como tudo é evolução, a modernidade nos alcançou. E o materialismo fazendo nova leitura. O materialismo. Então nós entramos aqui
em tempos mais recentes, aonde o desenvolvimento do pensamento humano tratou de tirar Deus do centro das nossas atenções e, como não tinha o que colocar, desenvolveu-se através da ciência um pensamento de que a ciência resolveria tudo, de que a ciência explicaria tudo, e que nós não éramos aquilo que nos diziam, nós éramos simplesmente o corpo. E quando o corpo atingia o seu termo, pela circunstância de encontrar aquela megera da morte, tudo se acabava. Então a modernidade nos alcançou e o materialismo fez uma nova leitura da morte. Só que o materialismo converte a morte agora em um local. Então ela não era ela deixa, a nossa compreensão não atinge esse momento do evento, transforma a morte numa criatura e o materialismo converte a criatura num local. Então é um local, a morte é um local, a morte é o fim de tudo. A morte é um grande sorvedouro, um ato ridículo. Tudo se acaba. Então você morre, é ridículo isso, né? Morremos, deixamos de existir, fim de tudo, o corpo se deteriora, você apaga-se como uma vela, a tua luz deixa de existir e você é sorvido pelo fim de tudo. Você entra num sorvedouro. Senão até um destino. Como é um local, então você vai para esse local, você se destina, você segue, você vai até esse local, esse destino, né? E esse destino, senão até um destino de frívolos e inconsequentes, que encontrariam facilmente a porta da deserção caso fossem colhidos pela responsabilidade ou pela dor. Então, os materialistas, como viam na morte um local, uma circunstância, o fim de tudo, um ato ridículo, seria também um destino das suas frivolidades e das suas inconsequências. Porque caso fôssemos colhidos pela responsabilidade ou pela dor, caso em nossas existências, que não são nada, que são ridículas como a própria morte, né? Não somos nada, vamos aproveitar, vamos nos locupletar, vamos nos lambuzar nas coisas materiais, né? Vamos viver intensamente tudo aquilo que tem para ser vivido, né? Até a exaustão. Se nós, enquanto estivéssemos fazendo isso, fôssemos encontrados pela dor, nós teríamos uma porta fácil, uma porta, um destino fácil. Bastava antecipar a morte, porque morrer hoje, morrer amanhã, já que é um ato ridículo, né? Já que é o fim de tudo hoje, o fim de tudo amanhã. Então eu observando as circunstâncias que me achegam, e de repente eu percebo que a responsabilidade pode me atingir por conta dos crimes que eu cometi, a responsabilidade pode condicionar a sentir dor, a me humilhar, eu posso facilmente escapar por essa porta de deserção que a morte se transforma. A morte deixa de ser aquela megera, deixa de ser aquele destino inexorável e passa a ser alguma coisa flertada. Então eu posso ser um indivíduo sem medo, né? Temerário, que me lanço às coisas sem observar nada, sem temer nada, porque a morte é o fim de tudo mesmo. E já que vamos morrer, se eu percebo que posso ser responsabilizado ou que eu posso sentir dor, eu antecipo isso e me mantenho em pleno prazer, em pleno vigor. Então, a morte deixa de ter o seu sentido, né, o que dá sentido à vida, para dar sentido ao fim de tudo, a um destino. Então, os materialistas flertavam com a morte e às vezes até achavam ela simpática, porque ela poderia ser útil em algum momento. Mas o Espiritismo, pelas mãos do Mestre Jesus, nos apresenta a realidade da sepultura vazia e da vida excelsa, descortinando para aqueles que buscam a veracidade a respeito da morte e em torno da vida em abundância,
sendo sua mensagem um hino perene à glória de existir. Então o Mestre Jesus, dando o seu exemplo, trazendo para nós o seu exemplo, nos apresenta a sepultura vazia. Não é por nada que os evangelhos assim são. Jesus perece, Jesus sofre, Jesus morre, é chorado e velado pelos seus, é sepultado. No terceiro dia, as mulheres o buscam e não o encontram. A sepultura vazia. O que quer representar para nós, o que o Mestre quer colocar para nós como sepultura vazia? A vida é excelsa. O corpo é um instrumento, é um veículo pelo qual nós nos deslocamos pela matéria. Mas o que sobrevive é o espírito. Então existe uma verdade, existe uma veracidade a respeito da morte. E o próprio Mestre disse, olha, eu não posso dizer tudo, porque vocês não compreenderiam. Não é chegado o momento, vocês vão ter que se desenvolver, vocês vão ter que criar em vocês elementos científicos, vão ter que descortinar por vocês próprios tudo que vocês forem capazes, e então eu mandarei o Consolador, eu mandarei o Paracleto, que ficará com vocês eternamente e vai explicar todas as coisas. Mas ele deu o exemplo. Então nós, olhando daqui, observando o passado e o Evangelho de Jesus, temos a sepultura vazia. E temos uma realidade a respeito da morte. E depois vemos o Mestre em vida excelsa, em vida em abundância. E o Mestre, com sua mensagem, traz para nós um hino perene à glória do existir. Perene. Existir de forma perene. Não se morre. Nós desencarnamos, mas a morte é um fenômeno, é a antítese do nascer, do encarnar. A morte não é a antítese da vida. A vida é perene. Ela é excelsa, ela é abundante, ela não termina. Vida é infinita. Nascer e morrer são faces da mesma moeda. Um é o portão de entrada e o outro é o portão de saída da matéria. Mas o Mestre se apresenta vivo para nós. Ele não deixa dúvidas disso. Nós, inclusive, quando aprendemos, quando lemos, quando encontramos essas lições, elas vêm envoltas em misticismos, em religiosidades, em cultos, em catequeses. Mas os fatos falam por si. Jesus morreu, o corpo dele foi destruído, sim, mas ele estava vivo. E estava vivo em abundância. E essa mensagem que ele nos passa é a mensagem do continuar existindo. E isso é um fato. Não há como negar. Depois do Cristo, coube ao Espiritismo a tarefa de desvelar a morte, libertando infelizes dos conceitos tecidos sobre a enorme ignorância da sua legítima feição. Qual é a feição da morte? Se nós fôssemos falar da morte, como deveríamos falar dela? Como uma criatura? Uma megera desventurada? Como um local? Qual é a feição da morte? Um sorvedouro? Ou será que a morte é uma circunstância, é um evento? Em seu ministério de amor, o Mestre somente considerava morto aquele que obstruía as suas próprias percepções da realidade espiritual. Então, o Cristo, nas suas falas, diz que está morto aquele que fecha os olhos, obstrui as percepções psíquicas, espirituais, intelectuais, percepções, não são sensações, percepções.
São coisas que nós vamos sentir com o espírito, nós vamos sentir com a razão, nós vamos sentir com o nosso intelecto, nós vamos sentir. Então, quem obstrui as percepções, quem deixa de sentir, quem deixa de usar a razão, a percepção, o espírito, os canais mediúnicos, esses se encontram mortos. O mestre diz, está morto aquele que obstrui as suas percepções. E o Espiritismo tem um dever sagrado. O Espiritismo tem que nos libertar. Nós precisamos nos libertar de conceitos infelizes, conceitos tecidos, criados, fantasias colocadas para nós sobre uma ignorância. Conceitos tecidos com base em ignorância. Nós ignorávamos que a morte era uma circunstância, um evento, imaginávamos que ela fosse uma criatura, imaginávamos que fosse um local, então nós tínhamos ignorância legítima do que representava e do que realmente era a morte. E o Espiritismo vem e nos liberta de conceitos infelizes, de ilusões, de fantasias criadas, montadas em cima de um aspecto ignorante, de uma coisa que não conhecíamos. Precisamos estudar no Espiritismo. Às vezes as pessoas, em suas críticas, dizem que os espíritas pensam muito na morte. Na verdade, nós pensamos muito na vida, como ela se processa, e nas circunstâncias em que vamos realizar esse evento da morte. Então as pessoas, numa leitura rápida e num voo superficial, imaginam que as suas observações a respeito da doutrina espírita e daqueles que buscam os saberes da doutrina espírita acabam construindo conceitos equivocados a respeito disso. Convivendo com seus apóstolos, o mestre, após a própria morte, o mestre atesta a continuidade da vida após o túmulo e também demonstra o intercâmbio entre os dois planos do existir, reafirmando pelo Espiritismo que a vida é uma perene e incessante progressão para o infinito. Então, 50 dias depois que ele já havia morrido, ele ainda estava com os apóstolos, eles conversavam, eles viam, eles estavam juntos. Então, o mestre, ele não só prova para nós que a vida após o túmulo existe, porque ele estava vivo, ele conversava, ele chama um dos apóstolos e diz, vem aqui, coloque o seu dedo no meu lado, nas minhas feridas, toque, Tomé. Toque nas minhas feridas para você perceber que eu estou aqui, e eu sou material, eu estou com você. Então o mestre se mostra retumbante. O mestre está ali e se mostra retumbante. E não só isso, ele demonstra que é possível o intercâmbio entre os dois planos. O mestre, Jesus, já havia desencarnado, já havia perdido seu corpo físico. Mas o seu espírito estuante estava ali a conversar com eles. Então, existe e é possível esse intercâmbio entre aqueles que estavam encarnados e aquele que já não estava mais. Então o Espiritismo demonstra para nós que a vida é perene e ela é uma progressão incessante para o infinito. Nós estamos nessa progressão incessante, nós estamos caminhando de forma perene para o infinito. E nós podemos vivenciar os dois lados da manifestação da vida, encarnada e desencarnada, e podemos também transitar entre elas, realizando esse intercâmbio, conversando, interagindo, existindo nos dois lados da vida. O mestre, mais uma vez, deixa demonstrado para nós esse fato. Então, vivamos como se estivéssemos prestes a renascer logo além,
após o túmulo. Lembrando que passamos pelo pórtico das cinzas somente com os implementos morais. Passamos pelos pórticos da vida somente com os implementos morais que nós conquistamos, construindo asas para novos voos ou âncoras que vão nos prender aos engodos fisiológicos. Então, como que devemos pensar a morte? Como que devemos entendê-la? Devemos viver como se nós estivéssemos prestes a renascer logo além. Então, não importa em que momento estejamos vivendo, mas tenhamos consciência que se sairmos dessa realidade material, vamos entrar na realidade espiritual. Saímos daqui, mas renascemos logo além. Saímos do plano espiritual e vamos renascer logo ali na matéria. E essa transição, esse abandono das vestes físicas, nós vamos levar somente os implementos morais. Somente aquilo que a nossa mente, que o nosso cérebro espiritual, que os nossos tecidos nervosos espirituais conseguem reter. Por isso da importância de estudarmos o Espiritismo e estarmos constantemente revendo os nossos conceitos. Aprendendo conceitos novos, ampliando os conceitos que nós temos. Porque às vezes aquilo que nós sabemos está certo, mas está incompleto. Talvez nós precisemos observar aquilo que sabemos sobre outros aspectos, sobre outros pontos de vista, sobre novas formas de observação. Porque aí nós vamos implementando dentro de nós, vamos enriquecendo, vamos estofando o nosso espírito com informações úteis sobre a vida. Informações úteis sobre a vida, nos dois lados aonde ela se expressa. A vida de encarnado, precisamos rever os nossos conceitos da reencarnação, do corpo, dos cenários encarnados, precisamos rever esses conceitos, ampliá-los, e precisamos também rever os nossos conceitos sobre o espírito, a morte, sobre a transição, sobre a realidade espiritual, ampliá-los, porque o Espiritismo nos traz essas noções. Para quê? Para que nós possamos voar dos dois lados da vida. Possamos voar enquanto estamos encarnados e possamos voar quando entrarmos na espiritualidade. Diferente de estarmos ancorados, diferentes de vivermos a vida como se a vida fosse uma âncora, fôssemos rocha e estivéssemos sobre outras rochas a nos reter no chão, a nos ancorar, a nos prender, a nos enraizar. E Joana de Ângeles usa um termo forte, engodos fisiológicos, iscas, enganos fisiológicos. Então o nosso corpo, com todas as suas representações e com todas as ilusões, com todos os erros que foram criados a despeito dos termos e das circunstâncias, nós fomos enganados, estamos incompletos. Podemos ampliar esses aprendizados e deixar de nos enganar através dos apelos da matéria. Eles são importantes, eles têm sua razão de ser, mas eles precisam nos educar. Nós precisamos nos educar a respeito da matéria e não ficarmos presos, não nos retermos como âncoras. Na verdade, precisamos voar, o espírito é livre. Por que ficar preso? Por que ficar enraizado? Por que ficar soterrado através desses enganos fisiológicos? Eles são importantes, nós os vivenciamos enquanto estamos aqui, mas eles podem nos atrasar o voo espiritual se nós não os compreendermos e não os estudarmos.
Então a morte é um fenômeno de transformação, onde o corpo sofre ações que o conduzem à degeneração. Então a morte é um fenômeno. E é um fenômeno que transforma o corpo físico. A morte não transforma o espírito. Para o espírito em processo de evolução, para o espírito mais consciente, mais desperto, o corpo físico é como se fosse uma roupa. A gente, quando chega em casa do trabalho no fim do dia, a gente entra no banheiro, tira a roupa e toma um banho. A gente não fica ali chorando aquela roupa. Aquela roupa, ela era tão bonita, ela me ajudou hoje, e agora eu vou colocar ela no tanque, ela vai sofrer a ação da máquina e do sabão. Coitada da roupa. A gente não fica pensando nela. A gente se preocupa em tomar um banho, em secar bem o corpo, em passar um perfume, em colocar um pijama, em colocar outra roupa se tiver um outro compromisso. A gente não fica chorando pela roupa. O espírito em relação ao corpo é a mesma coisa. Ele simplesmente abandona aquela veste e parte para outra. Segue em frente. O espírito não chora o próprio corpo. E aqueles que o fazem sofrem muito. Os próprios espíritos dizem, aqueles que se imantam ao corpo, aqueles que destroem o próprio corpo ou o transformam em circunstâncias de sofrimento, esses... Bom, mas imagina se alguém que de repente chega em casa de tarde, vai tomar um banho e fica chorando, fica lamentando a roupa que vai ser lavada, ele precisa tomar remédio, né? Ele tem problema, não pode estar certo. E o espírito que pensa assim também, não pode estar certo. A morte é o veículo encarregado de transferir a mecânica da vida de uma para outra vibração. A mecânica da vida. Da vibração material para a vibração espiritual. É um veículo, ele vai te conduzir. A morte é uma transformação, um veículo, podemos vê-lo dessa forma. A morte é a libertação dos implementos orgânicos, facultando ao espírito a livre ação fora da constrição restritiva desse campo magnético. Então o corpo para o espírito é como se fosse um campo magnético. A limalha de ferro, quando ela está magnetizada, quando ela está imposta a um campo magnético, ela não tem a ação, ela se submete, ela fica presa ali. E ela desenha aquele campo magnético, a limalha de ferro. Então, a morte pro espírito é a libertação dos implementos orgânicos. E faculta agora para o espírito a livre ação da constrição. Então o corpo é como se fosse uma constrição. O corpo prende o espírito. Ele restringe o espírito. O espírito não tem livre ação quando ele está encarnado. Quando ele recebe a liberdade, é como se ele conseguisse finalmente respirar. É como se você tirasse uma roupa muito pesada, uma roupa muito apertada, que impedia os teus movimentos, né? Os espíritos dizem que representa um escafandro. É uma roupa muito pesada, muito restritiva, constritiva, e impede o espírito de fazer uma série de coisas. A partir do momento que nós nos libertamos, a partir do momento que o espírito se liberta, é como se ele tivesse então a livre ação, ele pudesse respirar, ele pudesse fazer todos os movimentos inerentes ao espírito, porque ele simplesmente abandona os implementos orgânicos. Mas morrer não é consumir-se. O que significa isso? Quando nós morremos, nós continuamos existindo. Aqueles que pensam que a morte é o fim de tudo, que uma vez que você morre, você deixa de existir, não existe mais nada, que você se consome em você mesmo, está errado. Quem pensa assim está errado. A morte não é consumir-se. Não é uma vela que apaga. É uma vela que daí sim vai brilhar, porque o espírito é luz, o espírito é energia pensante. É como se fosse a chama da vela.
É como se a chama da vela saísse da vela e continuasse queimando por si só, livre do pavio. Morrer não é consumir-se. Como a matéria se liberta para novas associações, o espírito se ausenta da condição de encarnado para retornar à situação primeira de sua existência, que é a de espírito errante. Então a matéria, uma vez que ela não está mais presa ao nosso corpo, todos aqueles elementos orgânicos, eles vão realizar novas associações. As raízes, os elementos da natureza, o universo vai utilizar aquela matéria para outra coisa, para fazer uma estrela, para fazer outro corpo, para criar alguma coisa, alguém vai usar. Aquela matéria não vai ficar perdida. Assim como ela se aglutinou para formar o nosso corpo, a partir do momento que nós abandonamos esse corpo, essa matéria se degrada e volta a fazer novas associações. E o espírito, ele sai, ele não se consome, ele sai daquela condição e vai se manifestar na condição primeira da existência do espírito, que é espírito errante. Esse espírito errante é aquele que caminha, é aquele que vai aonde deseja. O espírito errante é aquele que se manifesta aonde quer. Ele vai viver na erraticidade, ele vai viver se manifestando no plano espiritual. A vida encarnada é consequência da vida espiritual e não o contrário, como se pensa. Então a gente pensa que porque estamos vivos, um dia vamos viver a vida espiritual. Está errado. É porque vivemos a vida espiritual que nós vivemos a vida de encarnado. A vida de encarnado é consequência da vida espiritual e não o contrário. Então não é porque estamos aqui e vamos para lá, é porque estivemos lá e viemos para cá e voltaremos para lá. Então esse também é um conceito equivocado. A gente pensa que estando encarnado, então nascemos, agora vamos viver a vida material e depois viveremos a vida espiritual. Nós viemos da espiritualidade e estamos encarnados. E a vida de encarnado é consequência da vida do espírito. Nós precisamos encarnar para aprender, expiar e evoluir, e não o contrário. A morte, porém, ela só vai representar uma libertação para aqueles que estruturam o seu comportamento sem a dependência enlouquecedora do corpo. Então, para o espírito, a morte representa uma libertação, vírgula, somente para aqueles que estruturam o comportamento para não ficar dependentes do corpo. Porque se nós, enquanto espíritos, imaginamos que a morte é uma megera terrível, é uma criatura enlouquecida, se nós fugimos dela, se nós não compreendemos isso, se nós não aceitamos o exemplo do Cristo, o fato do Cristo vir e viver conosco, mesmo depois de desencarnado, se nós não compreendemos, não estudamos e não aceitamos isso, nós vamos achar que estar no corpo sim é que é importante. E isso é loucura, isso é enlouquecer. Agir com dependência do corpo é enlouquecer. É assim que Joana descreve essa circunstância. A morte só é libertação para quem estrutura o seu comportamento, para quem cria, desenvolve, amplia conceitos a ponto de compreender essa relação com o corpo. Senão, enlouqueceremos. Aqueles que se imantam, aqueles que ficam grudados aos condicionamentos da matéria, usando o corpo como vaso de luxúria ou de egoísmo, como instrumento de gozo e orgulho, como castelo de força e paixões, na morte, seguem vinculados aos vapores entorpecentes do corpo, na lamentável demora em perturbação. Então, quem se condiciona, olha o pensamento, condicionamento é pensamento. Aqueles que colocam o seu pensamento na matéria, usando o corpo físico para todo tipo de desmando, quando morrem, seguem vinculados, seguem grudados, seguem imantados ao corpo. E Joana de Ângeles diz que é uma lamentável demora em perturbação.
E essa perturbação, lá no livro que eu citei, Estudos Espíritas, ela descreve isso de modo muito peculiar. Eu até poderia ter trazido, mas eu achei que não era cada um que busque lá e veja o que significa essa demora em perturbação. Porque realmente é. As pessoas se demoram numa perturbação muito terrível, se demoram jungidos ao corpo, condicionados à matéria, observam coisas que não é necessário. Deus, na sua infinita sabedoria, faz o corpo se degradar, faz o corpo se desmanchar por um bom motivo. Existe um bom motivo nisso, porque daí quando a gente vê aqueles horrores, a gente imagina que tem coisa melhor no futuro, que tem coisa melhor para frente e abandona aquela circunstância, porque alguns se demoram nesse processo. O espírito que se educa para a liberdade segue ileso, distante da degeneração biológica, não ocorrendo o mesmo com aqueles que transformam o corpo em reduto de prazer ou catre de paixões de qualquer natureza. Prazer e paixões de qualquer natureza. É um condicionamento animalizado. Então, o espírito que se educa se liberta, distante da degeneração biológica. Mas não é o que ocorre com aqueles que desejam o prazer e desejam as paixões. De qualquer natureza, qualquer paixão. Quando nós perdemos circunstâncias, quando nós deixamos de fazer coisas, quando nós permitimos, abandonamos o nosso processo evolutivo por prazer e paixão de qualquer natureza, isso é problema, isso é preocupante. Porque quando nós desencarnamos, essas circunstâncias elas não vão se apresentar para nós. Elas não estarão lá. Mas nós temos o nosso condicionamento mental acreditando que precisamos do corpo, que precisamos das paixões, que precisamos do prazer, e nós vamos nos demorar, nós vamos ficar juntos da degeneração biológica, e isso vai ser problemático para nós. Vida e morte são termos da mesma equação de existir. O fato de existir colocam para nós que nós temos que encarnar e desencarnar. Que nós precisamos estar no corpo material, mas também precisamos existir em corpos espirituais. Então, equação de existir, vida e morte são termos dessa equação. E aquele que aspira ao amor, sonhando com o ideal da beleza, entregue ao cultivo das próprias virtudes, no exercício da retidão, mediante cíclicas mudanças de corpo em corpo, até a imortalidade, esse jamais morre. Então, se nós seguimos aspirando ao amor, buscando ideais de beleza e evolução, ideais espirituais, se nós cultivamos nossas próprias virtudes, se nós seguimos no exercício da retidão, porque é um exercício, nós devemos reafirmar esses propósitos diariamente, no convívio com as pessoas, com o trabalho, com a sociedade, é um exercício diário. E como nós temos muitos séculos nessas circunstâncias, é difícil muitas vezes fugir desses condicionamentos, abandonar essas imagens, essas ilusões que criaram para nós, que nos educaram até aqui. Nós já temos condições de evoluir diante disso. Nós precisamos compreender que nós temos mudança de corpo em corpo e isso é cíclico. Uma hora encarnado, uma hora desencarnado, uma hora encarnado, uma hora desencarnado, até que nós possamos nos manifestar sempre na realidade espiritual. Até que nós sejamos espíritos puros, puro espírito, não há mais necessidade do corpo, não há mais necessidade da matéria, não há mais necessidade dos teatros da encarnação. Se nós seguirmos fazendo isso, nós jamais morreremos.
Porque mesmo que destruam o nosso corpo, mesmo que o nosso corpo seja destruído por qualquer circunstância, seja por uma doença, seja por um vírus, seja por uma guerra, por uma revolução, por um acidente, o nosso espírito segue incólume e ele não se detém. Porque ele vai buscar, ele aspira ainda no corpo físico, ele aspira ideais de beleza, ele aspira ideais de amor, ele segue cultivando virtudes próprias, ele continua exercitando essas virtudes em retidão. E ele sabe que logo ali na frente ele vai se expressar na realidade espiritual e que essa realidade espiritual vai fazer com que ele busque uma realidade material para continuar nesse processo evolutivo. Ele jamais morre. Ele jamais vai obstruir os seus centros sensitivos, os seus núcleos sensitivos, aonde ele pode tocar essa realidade espiritual. Ele não morre. Ele não se sente morto em nenhuma circunstância. E ele olha o próprio corpo, ele tem pena daquela matéria que ainda está em processo de evolução. Ainda está em processo de evolução. E ele já alcançou certas comeadas que lhe permitem maior liberdade. Permitem a ele consciência e livre-arbítrio. Então esse jamais morre, ele nunca morre. Ele está simplesmente se expressando aqui, se expressando ali. Buscando os ideais, cultivando virtudes, exercício de retidão de corpo em corpo. Jamais morre. Era disso que eu gostaria de falar essa noite. Esses mistérios da morte, eles precisam ser sondados pelos nossos exercícios, pelos nossos estudos, pela nossa condição evolutiva. Precisamos nos libertar dessas constrições, dessas ignorâncias, que muitas vezes fazem com que a gente tenha medo, que a gente se manifeste com medo. E precisamos nos arvorar, precisamos nos engrandecer, precisamos evoluir de nós mesmos para condições melhores, não ficarmos retidos em medo, em circunstâncias desastrosas para o espírito, jungidos, magnetizados por circunstâncias que não representam a grandiosidade do espírito. Precisamos compreender esses momentos, reverenciar os nossos mortos pela saudade que eles representam para nós, reverenciá-los como se estivessem vivos, vivenciando a realidade do espírito, porque talvez isso seja importante para eles, a nossa compreensão talvez auxilie a compreensão deles. E com a certeza de que logo ali, mais adiante, vamos todos nós nos encontrar e vivenciarmos novos aspectos, novas encarnações, juntos e em companhia do Cristo, que é o nosso Mestre. Convido a todos para encerrarmos o estudo de hoje com uma oração, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais, que essas lições tragam para nós momentos novos de pensamento, de evolução, coloquem luzes dentro de nós, para que possamos, cada um de nós, evoluirmos com segurança, sem ilusões, com novos méritos, buscando realmente aquilo que constrói o espírito, que ele carrega, independente em qual estado ele se manifesta. Que Jesus siga conosco, que ele ilumine o nosso horizonte e os nossos passos, e que ele não permita que nós o abandonemos sob circunstância nenhuma. Que assim seja. Uma boa noite a todos e muito obrigado.